Muito boa noite a todas as pessoas. É uma satisfação muito grande estar de volta. Trago abraços baianos desde Coimbra e hoje uma satisfação de falar mais uma vez sobre Ivone Pereira. No primeiro seminário, se não estou enganado, falamos também dela. Mas hoje numa perspectiva diferente, que é a apresentação dessa obra Memórias de um Suicida, que é uma obra que desperta amores, mas que desperta também rejeições e polêmicas e uma série de debates no movimento espírita. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra e, por isso, conhecendo ou a conhecer Memórias de Suicida, porque de fato será uma introdução ao livro, uma notícia sobre o livro. É um livro vasto, um livro imenso, inclusive para os que tiverem interesse, ele está disponível para venda na livraria da instituição. E, portanto, vamos fazer uma introdução ao livro. Naturalmente aqui, situando as pessoas na minha busca em torno da Ivone Pereira, ao todo, até então, já escrevi 5 livros sobre esta médium, já publiquei 5 livros sobre esta médium. Uma Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, que é um estudo biográfico em torno dela. Pelos caminhos da mediunidade serena, que traz entrevistas e outros textos dela, que à época estavam inéditos. Devastada Mediunidade, que é o estudo da mediunidade na obra da Ivone Pereira. Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, que traz 38 cartas escritas por ela e comentadas por mim. E uma obra que eu gosto muito, que inclusive está por aí também na casa, que é Tuti, a Menina Médium, que é a vida de Ivone Pereira para crianças em quadras, né, em versos que são apresentados aqui. Quem foi Ivone Pereira? Um pouco da história da médium, para nos situarmos. Ela é uma médium bastante conhecida no Brasil, e aqui também em Portugal, em grande medida, embora não seja tão conhecida quanto outros tantos médiums, né? Eu até penso que o fato de ser mulher contribui para isso. Infelizmente, nós somos ainda demasiadamente machistas. Inclusive, no movimento espírita, damos pouco valor às figuras femininas, sobrelevamos a importância das figuras masculinas, que, claro, tem sua importância, mas há também figuras femininas que precisam ser lembradas e que normalmente não são. Tanto é que quando pensamos em mediunidade, em representantes de médiuns espíritas, dificilmente nos vem à mente o nome de uma mulher médium. É mais comum virem os nomes dos homens, mas das mulheres normalmente não vêm. Então, eu acho que isso tem um peso também um certo esquecimento aqui alegado à obra da Ivone Pereira. Uma pessoa que reencarnou entre nós no dia 24 de março de 1900, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e que desde os primeiros dias viveu um afloramento mediúnico muito intenso. Aos 4, 5 anos de idade já via e ouvia os espíritos com uma clareza muito intensa. Isso despertava nela ecos do passado, ecos de uma encarnação passada, uma encarnação vivida, curiosamente, entre Espanha e Portugal, e que teve fim em solo português. Via alguns espíritos, dentre eles um que tinha sido seu pai, o Charles, o outro que tinha sido seu marido, Roberto de Canaleiras, dessa encarnação vivida entre Espanha e Portugal. E a visão desses espíritos e como as comportas do inconsciente ainda estavam muito abertas para ela, ela lembrava muito dessa existência passada, vivida em Portugal e em Espanha. Isso lhe trazia bastantes dificuldades na aceitação da família, no trato com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ela não reconhecia muito bem a existência atual. E já aquela época apresentava algumas características de personalidade muito significativas, dentre elas a tristeza e uma tendência a ver a vida de forma trágica. Ela conta, inclusive, que aos 8 anos, lembra-se de aos 8, 9 anos de idade, ela que foi criada por uma avó durante muito tempo, eram pessoas pobres algumas, certamente, muitos aqui viram, mas há outros que não, bonecas de pano, né? Brincava com bonecas de pano que eram costuradas pela avó. E ela conta que era muito comum que ela brincasse com essas bonecas à beira de um riacho que passava próximo à casa da avó, mas de forma singular, ela assassinava as bonecas no riacho que passava, que era um eco do passado, um eco dessa vida que teve fim em solo português, quando ela se lança sobre as águas do rio Tejo num suicídio, quando ela provoca a própria morte.
Por volta dos 10, 11 anos de idade, a Ivone volta a morar com os pais, que eram espíritas, inclusive, já quando ela nasceu. E quando esse retorno se dá, ela passa a participar das primeiras reuniões mediúnicas dentro de casa. Eram muito comuns à época as reuniões familiares, não havia centros espíritas organizados, como vemos nos dias de hoje. E ali ela teve a possibilidade de estreitar contato com os espíritos, pela vidência, pela audiência, pela escuta das comunicações que se davam no próprio lar. Conta que ali, na sua própria casa, via, ouvia e dialogava com Bezerra de Menezes, que foram os espíritos que estiveram bastante presentes em sua encarnação. E, curiosamente, lá por volta dos 12 anos, 13 anos, ela disse que teve o seu primeiro contato com o espírito Camilo Castelo Branco, que viria a escrever, por seu intermédio, a obra Memórias de um Suicida. E foi um encontro bastante singular e de que eu gosto de falar. Nós imaginamos normalmente as relações com os espíritos meio apoteóticas e como é que eu diria? E cheias de um romantismo, né? Cheias de um mistério, de uma mágica. A gente ouve aquelas histórias de Chico Xavier tendo aquele encontro com Emmanuel, né? Ele está lá parado, de repente um clarão, e aí vem Emmanuel se aproximando dele, trajado à romana, né? Um senador romano com um porte assim imponente, aquela coisa, disciplina. E nós sempre imaginamos as coisas bem assim, né? O primeiro encontro da Ivone com o Camilo foi bem singular. Ela conta que estava numa festa de anos de uma amiga, estava a festejar anos, e ela viu um espírito lá sentado à mesa, com os cotovelos apoiados à mesa, trajado à portuguesa do século XIX, com aqueles bigodes fartos, né? Aqueles bigodes bastante significativos. E ela senta à mesa, começa a conversar com o espírito e ali se entendem. Não sei se falando com a boca ou com a mente. Se estivesse a falar com a boca, certamente as outras crianças devem ter pensado que ela não estava muito bem do juízo, mas um encontro furtivo, um encontro assim natural, e ela nem sabia de quem se tratava. Ela conta que somente anos após, lá por a volta dos 18 anos, uma tia estava a ler uma obra, um livro, em cuja contracapa encontrava-se a foto do morto com que ela confabulava. E ela então diz à tia: eu conheço esse homem. A tia diz: não conhece. Conheço esse homem? Não conhece. Conheço, tia, não conhece porque ele já morreu, mas é por isso que eu conheço. Ele aparece para mim em espírito. E aí só então ela se deu conta de que se tratava do Camilo Castelo Branco, grande escritor português, festejado em terras portuguesas e terras brasileiras, nos países de língua, de língua lusófona também. Um autor que deixou obras como Amor de Perdição, Amor de Salvação, de uma capacidade crítico-reflexiva e satírica bastante intensa, e que teve uma vida bem tumultuada, marcada por muitos dissabores, por muitos desencontros, por prisões, inclusive. Ele que se envolveu com uma mulher casada à época, Ana Plácido, e que acabou sendo preso juntamente com ela por adultério, e que viveu bastante tumultos na vida, dentre eles a condenação a viver do que escrevia, né? Lembrei de Djavan, numa música que diz assim: fui condenado a viver do que cantar. Então há pessoas que são condenadas a viver do que escrevem. O Camilo foi condenado a viver do que escrevia, e por isso, pela necessidade inclusive de subsistência, escreveu muito e muito intensamente, muito proficuamente. Mas houve uma altura da vida em que, para além da escassez dos recursos físicos, dos recursos financeiros, ele se viu diante de uma doença irremediável, de uma cegueira galopante que o dominava a cada dia, e que, portanto, o impediria, a partir de então, de continuar no seu ofício de escritor. Não sei quem já teve a possibilidade de visitar a sua residência, transformada em museu, em São Miguel de Seide, lá um pouco acima do Porto, já, se não me falha a memória, no distrito de Braga, em que é mantido lá um museu com seus pertences, com uma série de objetos dele, com a história do Camilo para ser contada. E nessa visita que fiz, o guia da visita, o responsável, um dos curadores do museu, contava que o suicídio dele foi bem planejado por ele. Na verdade, ele já tivera vários diagnósticos de que, de fato, a cegueira só ia avançar,
E ele então estava na casa com a sua esposa, com a sua companheira, não era esposa porque não podia casar, Ana Plácido, e ele chamou um último médico, que ele tinha ouvido falar que era um médico muito bom, um facultativo com muitas entradas na sociedade, e ele chamou o médico até a casa para avaliá-lo. O médico avalia ele, novamente, e diz: olha, de fato a cegueira é irremediável. No momento que o médico se despede, que a Ana Plácido vai levá-lo à porta, e quando estavam a descer as escadas, ele saca um revólver e dá um tiro no próprio ouvido, e encontra a morte desta forma. O Camilo, então, as portas do corpo físico se fecham para ele naquele momento, no mês de junho de 1890, e quando ele retorna nas páginas do livro, através da Ivone Pereira, ele conta que cerca de 6 ou 7 meses após, em janeiro de 1891, é que ele de fato desperta no mundo espiritual. Ou seja, ele passou por esses meses meio que desmaiado, meio que alheio, sem perceber o que lhe acontecia, como um sono prolongado. E somente 7 meses depois ele desperta no mundo espiritual, e é então que ele vai se dar conta de onde se encontrava e tentar entender o mundo que estava à sua volta. Mas daqui a pouco eu chego lá. Vou fazer que nem novela, né? Segura aí, daqui a pouco nós chegamos nessa história um pouco mais à frente. Embora o Camilo tenha cometido suicídio em 1890 e despertado no além pouco depois, foi socorrido por um grupo de espíritos dedicados ao atendimento de espíritos nessa condição. Somente em 1903, portanto, cerca de 13 anos após a prática do suicídio, mas a obra, de fato, através da Ivone Pereira, só começou a ser escrita em 1926. Portanto, depois de um período em que ele se recuperou, se ambientou no mundo espiritual, teve diversas experiências, inclusive, mediúnicas com outros médios, dentre eles Fernando de Lacerda, médium português famosíssimo, conhecidíssimo, naqueles volumes do País da Luz, escritos psicograficamente pelo Fernando de Lacerda, há várias comunicações do Camilo Castelo Branco, há várias mensagens deixadas por Camilo, por Antônio de Quintal, por outros tantos espíritos. Mas através da Ivone Pereira, somente a partir de 1926 ele começa a escrever as suas memórias. E conta mesmo Ivone que ela tem a impressão de que nem ele mesmo tinha ideia de que aquilo viraria um livro. Que na verdade, na condição de escritor e pela necessidade de se comunicar pela escrita, aquele processo era meio que um processo terapêutico, podíamos dizer um processo catártico, uma necessidade de ir colocando no papel, pondo para fora, comunicando um pouco daquilo que ele conhecera, do mundo espiritual que ele conheceu, porque é disso que se trata o livro. O livro não se trata do mundo espiritual que todos encontrarão, mas aquela experiência do Camilo, que ele relata conforme as suas possibilidades, conforme os seus entendimentos, e ao longo dos 16 anos foi sendo escrito. Somente em 42 o livro foi concluído. E como é que você sabe isso, Pedro? Lendo a obra. No último capítulo, o Camilo começa exatamente assim: há 52 anos encontro-me no mundo espiritual, algo desse tipo, com outras palavras. Bom, é fazer uma conta de matemática. Se ele desencarna em 1890, e são 52 anos, portanto, 1942. E o livro vai marcando, portanto, a trajetória do Camilo no mundo espiritual. E aqui já começa algo interessante a se pensar. Por quê? Porque há entre muitos espíritas um medo horroroso desse livro. Vou fazer o teste aqui, fazer um teste. Quem já leu, levanta a mão. Quem já começou, tateou e não foi à frente? Quem até já pensou, mas ficou com medo porque já ouviu dizer assim: olha, é um livro pesado. Tem alguém aí? Sempre tem uma outra alma. E eu digo, é pesado mesmo, olha como ele é grosso. Ele realmente pesa a mão, aí apoia na mesa. Há, portanto, uma mística em torno do livro, que é em função exatamente das primeiras páginas do livro, dos 2 primeiros capítulos, que é uma narrativa que é um pouco delicada, em que o Camilo faz uma descrição de uma região espiritual em que ele se encontrou após o suicídio, que de fato desperta uma certa resistência. Falo dela já rapidinho, daqui a pouco eu volto, tá? Em 42, portanto, o Camilo termina de escrever a história do livro. Mas havia um detalhe. E é um detalhe que às vezes nos passa despercebido. Aliás, são 2 detalhes que nos passam despercebidos. Primeiro,
O fato de adentrarmos o mundo espiritual pelas portas da morte não nos torna espíritas. Ok? Nós continuamos sendo quem somos, nem mais nem menos. Claro, o corpo por vezes funciona como um limitador das nossas possibilidades. Então, no máximo, a gente vai continuar sendo o que é, potencializado. Né? Mas ninguém deixa de ser quem é. O católico continua católico, o ateu continua ateu, o à toa continua à toa, e assim sucessivamente. E o Camilo Castelo Branco não era um espírito espírita, ok? Ele era um espírito. Nem todo espírito é espírita, aliás, a maior parte dos espíritos não é espírita, não é por ser espírito que se é espírita, nem muito menos o fato de se utilizar de um médium para psicografar ou para falar, torna o espírito espírita. E o Camilo não era um espírito espírita. Então o que acontece? O Camilo tinha uma história, a história dele. O Camilo sabia escrever a história. Ele tinha diante de si uma médium que sabia transmitir, mas ele não era espírita. E a obra, portanto, faltava o conteúdo espírita, as explicações doutrinárias que pudessem situar o leitor na perspectiva espírita dentro daquela leitura. Foi então que o espírito Leon Denis, que é muito conhecido entre nós, os espíritas, se apresentou a Ivone Pereira a fim de fazer as amarras, as costuras, né? As cozeduras espíritas. De maneira que podemos dizer que o livro tem 3 autorias, ou 3 autores. Mediunicamente, na parceria médium é a Ivone, a história é do Camilo Castelo Branco, e as amarras, as explicações doutrinárias foram feitas pelo espírito Leon. Após fazer esses ajustes, a Ivone animou-se para tentar publicar a obra lá pelos fins dos anos 40 do século passado. E foi a Federação Espírita Brasileira tentar essa empreitada. Levava consigo este livro, O Memória de Suicídio, e uma outra obra chamada Amor e Ódio. Ao chegar lá, ela se apresenta ao senhor Manuel Quintão, que era o responsável pelas publicações da FEB, e o senhor Manuel Quintão diz a ela de forma muito simpática: olha, aqui só entram livros do Chico. E aí estava lá com ele no dia Carlos Embaçaí, que era baiano, radicado em Niterói, baiano, então eu preciso falar bem baiano mesmo, né? Dizem que baiano não nasce e estreia, né? E quando morre não desencarna, vira purpurina, né? E digo mais, nascer na Bahia é mérito, então briguem aí, né? Pela condição de vocês. Eu quero nascer de novo na Bahia na próxima encarnação, em nome de Jesus. E aí o Carlos Embaçaí, que a conhecia e que era um profundo conhecedor das camilianas, das obras completas do Camilo, disse assim: não, mas eu conheço essa senhora, ela é séria, o trabalho é bom. Ele disse: tudo bem, não duvido que seja bom, mas eu tenho mais de 200 obras para ler e traduzir, não tenho tempo. Ela foi para casa, então, ela diz assim: eu que era provinciana, uma pessoa, uma ilustre desconhecida, eu fui para casa arrasada, e entendendo que aquilo era um sinal do alto a dizer que o livro não prestava. Estava decidida a destruir os originais. Ela põe os livros lá numa área livre da casa e pega um fósforo para queimar. Olha que crime de lesa humanidade que ela ia praticar, né? E quando ela estava prestes a riscar o fósforo, disse que viu uma mão de espírito se sobrepor à obra e ouviu uma voz que ela conhecia a dizer: minha filha, guarde-os e aguarde o momento certo. Era Bezerra de Menezes. Ela recolhe os livros e guarda. Pouco tempo depois ela volta e dizem para ela: a gente pode até ler, mas tem que estar datilografado. Ela disse: pronto, nem eu tenho máquina para datilografar, nem eu sei datilografar. Passados meses, o seu sobrinho presenteou-a com uma obra, uma máquina, uma antiga Olivetti, e ela, naquele processo agilíssimo do catalido, né? Dedinho por dedinho, conseguiu datilografar as obras, e em 1956, portanto, 30 anos após o início da escrita, é que o livro efetivamente foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. O livro, portanto, começa com a descrição de uma região a que o Camilo chama de Vale dos Suicidas, e é ela que é o grande problema da questão. Por quê? O Camilo, ele faz uma descrição do ambiente e uma descrição dos habitantes daquele ambiente bem dura, bem pesada. Ele carrega mesmo na cor, gente. Vamos combinar que ele de fato carrega. E isso é o que incomoda. Há muitas pessoas que leem, começam a ler, e aquilo vai incomodando. O Camilo usa palavras como criminosos, como réprobos, como infelizes, como trânsfugas da lei,
coisas do tipo, e vai descrevendo um ambiente que não é o ambiente mais bonito que se pode imaginar. E é compreensível por quê? Qual é a lei que rege o agrupamento de espíritos no mundo espiritual? É a lei das afinidades. Aqui, a carne, o corpo maquia o que nós somos, dissimula, então nós meio que nos misturamos. Mas no mundo espiritual não tem improviso. Cada um transita ou é transferido de forma natural para as regiões que lhe são pertinentes, que são adequadas, que são compatíveis com o seu estado emocional, seu estado psíquico. E vamos combinar? Se eu tenho num ambiente pessoas que estão em estado de perturbação e que exteriorizam esse estado de perturbação nas várias crises por que passam, nós não teremos um ambiente harmonioso de maneira alguma, infelizmente. E como é uma característica do mundo espiritual, que aquilo que nós pensamos, especialmente as nossas fixações mentais, que André Luiz vai chamar de monoideias, que essas monoideias ganhem vida, ganhem plasticidade, mobilidade, que sejam e tenham a possibilidade de se imprimir no ambiente. Imaginemos uma quantidade grande de espíritos em perturbação num ambiente assim. Então, há pessoas que combatem ferrenhamente a discussão da Ivone Pereira, dizer, isso não pode existir, é um inferno, né? Deus não seria justo se criasse essas regiões para poder punir. Ninguém criou nada, não foi Deus quem criou, não foram os espíritos que criaram essas regiões. Infelizmente são regiões que ganham características de espíritos daquela condição. Primeiro ponto. Segundo, mas como é que se pode dizer que todo suicida vai para um lugar assim? Ninguém disse, nem o próprio livro diz. O Camilo é categórico quando diz assim, olha, essa foi a realidade que eu encontrei. Ou seja, foi um lugar para onde ele foi. Não significa que todo espírito que cometa suicídio vá para um lugar assim, né? Nem significa que esse lugar está assim como descrito, porque veja, a descrição é de algo que aconteceu há mais de 140 anos. E vamos combinar, gente? Se existe evolução aqui, que dirá no mundo espiritual? Não é? Vamos pensar o mundo físico de 140 anos atrás? Uma época em que não havia qualquer tipo de preocupação com questões sanitárias, com água encanada, com higiene como nós pensamos hoje, não é verdade? Os parâmetros eram absolutamente outros. A arrumação da cidade, o pensar saneamento básico, moradia, salubridade, não existia nessa época. Eu vejo filmes de época e vejo os hospitais, como os hospitais eram. Acreditava-se à época que quanto mais sujeira, melhor nos ambientes hospitalares. Estou errado? Me diga aí, doutora. Né? É doutora dos pets, mas é doutora. Né? Então, assim, então, não temos como imaginar que se há uma evolução e a olhos vistos aqui no mundo físico, por que também isso não acontecerá no mundo espiritual? Porque essas regiões também não terão passado por medidas saneadoras, ok? Isso é perfeitamente compreensível. Então não há nada de imutável, nada de impossível, nada de inacreditável. Não há. E olha, eu vou trazer aqui uma referência, e não com todo cuidado para não parecer um discurso capacitista, porque não é, mas eu durante um tempo estava sem um carro, houve um problema, e eu precisava levar a minha filha por vezes à aula de dança. E era o mesmo horário em que saíam do lugar próximo, aqui em que ela mora, que elas moram, minhas filhas moram com a mãe, é um lugar que é próximo a um hospital que dá assistência a pessoas com dificuldades, né, com deficiências mentais, tá? Pessoas que, infelizmente, muitas em função da deficiência, de não terem pessoas em volta que possam dar assistência, não cuidavam adequadamente da higiene pessoal. Então, que usavam roupas de muitos dias, roupas que às vezes apresentavam cheiros de guardadas, enfim, com um cuidado pessoal diferente das pessoas que não estão, né, naquela condição. E, gente, era algo digno de notar. Eu ingressava no autocarro antes, depois as pessoas ingressavam.
E, infelizmente, o autocarro fechado, principalmente no inverno, o cheiro que tomava conta do ambiente era um cheiro que ficava difícil de suportar, nauseante. E veja, eram algumas pessoas a ocupar o espaço por um breve instante. Imagine o que é ter no mesmo ambiente pessoas num sofrimento maior, né? A plasmar no ambiente as suas dores, os seus horrores. Quem vai no ambiente hospitalar em que há pessoas acidentadas, né? Lá na Bahia tem um hospital, o HGE, o Hospital Geral do Estado, tem uma ala só de queimados. Aquilo não é o melhor dos lugares, o ambiente mais harmonioso, né? Que nós possamos imaginar. Quer ver outra coisa? Como nós imprimimos as nossas características no ambiente? Peguemos aqui 5 pessoas e vamos dar a essas 5 pessoas uma casa do mesmo tamanho, com as mesmas características, com os mesmos móveis. E daí uma semana voltemos lá. Já não será mais a mesma casa. Porque cada uma dessas pessoas vai imprimir no ambiente um pouco do que gosta, do que é, do que sente, do seu cuidado, do seu desleixo, das suas preferências por uma decoração assim, por um arranjo dessa forma, mudança de móvel. Não há como não ser assim. As cidades, as freguesias, os conselhos, os distritos, os países são expressões de coletividades. No mundo espiritual também será assim e de forma mais intensa, porque a matéria do mundo espiritual é extremamente sensível ao nosso pensamento. Então, o mundo, esse lugar que Camilo chama de vale, que ele descreve como uma região terrível, primeiro, não é uma região em que todos os espíritos que cometem suicídio vão. Segundo, é uma região que retrata aquele momento. Ok? Terceiro, aquilo não é feito para castigar os espíritos, não. Infelizmente, aquilo é reflexo da mente dos espíritos ali plasmada. Tá? Então há que se pensar nisso. Ah, mas o Camilo Castelo Branco, não foi nada fraterno com as descrições que fez. Gente, vamos combinar uma coisa? Nós não podemos pretender fazer uma análise crítica de algo que foi escrito há 100 anos na perspectiva de hoje. Ok? Eu tenho que pensar na época e nos atores que escrevem um livro. Claro que se o livro fosse escrito hoje, seria escrito de outra forma, noutra perspectiva, mas a época não tinha como. Veja, a Ivone Pereira trazia consigo a consciência um pouco culpada, porque tinha sido suicida e lembrava-se desse suicídio que cometeu aqui em Portugal. O Camilo trazia toda a culpa do mundo na cabeça. E culpa é algo que a cultura também bota na cabeça da gente, não é? Ou eu estou errado? Claro que sim. Claro que sim. Que não estou errado? Claro que coloca, né? Veja, até pouco tempo os cemitérios católicos não aceitavam que pessoas que cometessem suicídio tivessem seus corpos sepultados lá. Isso trabalha na nossa mente muita coisa, muita carga negativa, claro que sim. O Camilo Castelo Branco era um escritor cujo estilo era dado aos exageros. Aos exageros. E era extremamente descritivo, porque ele vem de uma época que não havia televisão, não havia stream, não havia internet para que nós víssemos as imagens. Imagine uma coisa, um escritor do século XIX que quisesse descrever uma igreja, ele ia descrever todos os detalhes possíveis da igreja para poder formar na mente do leitor a imagem que ele queria. Imagine um escritor do século XIX a tentar descrever o Taj Mahal na Índia. Nossa, páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas. Mas hoje eu não preciso disso, porque as imagens estão aí. Se eu digo Taj Mahal, quem nunca viu a imagem, chega lá na internet, coloque, pum, pronto. Ok? Então, o recurso descritivo era um recurso necessário para a época. Outra coisa, a ideia do Camilo e da Ivone era que o livro pudesse dissuadir as pessoas da prática do suicídio, que é outra coisa que as pessoas não entendem. Ah, mas a família de uma pessoa que comete suicídio, que acaba lendo, se impacta profundamente com aquilo. Claro que vai impactar, mas o livro não é para consolar. Desculpa lá. Essa parte do livro, sobretudo, não foi uma parte de consolo, não. Foi uma parte pensada por eles da seguinte forma: vou falar a verdade para que as pessoas se sintam dissuadidas. O problema é que era falar a verdade no modelo de verdade de um século atrás, em que se acreditava que o medo era uma ferramenta eficaz para educar. Não é verdade?
Quantos de nós aqui presentes, eu em certa medida, apesar de ser somente 4.3, mas eu tive uma professora nas primeiras séries que era bem do pensamento, né, dessa forma. Quantos de nós não aprendemos matemática com uma amiga chamada tabuada, ou palmatória ao lado? Não é? Quanto é 5 vezes 5? Se você dissesse 23, tomava 2 palmadas, a diferença, né? É 25. Quantos de nós? Quantos de nós crescemos, fomos educados pelos nossos pais, também com medo? Medo de lagartixa, medo do velho do saco. Eu morria de medo do velho do saco. Porque eles diziam que toda vez que eu fazia algo errado, que o velho do saco ia me levar. Então, quando aparecia qualquer senhorzinho levando um saco, eu corria. Eu digo, pronto, chegou. Chegou. E eu corria com medo do velho do saco. É a nossa realidade. Nós fomos educados assim. A crença de que o medo tem uma função educativa, a educação pelo temor. E essa era a mentalidade deles à época. Então, essa primeira parte é carregada mesmo. Eles pintam com tintas bem duras, bem difíceis. E aí o que é que acontece? Como são os 2 primeiros capítulos, as pessoas chegam aí e esbarram. Porque, olha gente, vamos combinar. É compreensível. Porque todos nós, invariavelmente, temos alguma história com suicídio, gente. Um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Todos. E aí quando a gente lê, a mente viaja e pensa nas pessoas e aquilo impacta, é natural. Né? Tem gente que diz assim, eu li aquilo de noite e sonhava com aquilo. Aí eu digo, leia de dia. Né? Leia de manhã, ao acordar, mude o horário. Ah, Pedro, mas eu não consegui de jeito nenhum. Mas sabe o que é que eu digo? Pule essa parte. Que eu já estou lhe contando o que é que ela tem. Né? É o Camilo descrevendo o lugar em que ele se encontrava, a situação, que era isso, que era aquilo, que era muito sofrimento, que era gente reclamando de um lado, gente reclamando do outro, né? Parecendo fila de atendimento público, né? dos setores, né? Gente reclamando do lado, reclamando do outro, e coisa do tipo. Então, olha, pula essa parte que eu já lhe disse o que é. E entenda o seguinte, olha, o livro, com quanto se chame Memória de um Suicida, ele não fala apenas de um suicídio. Ele conta a história desse espírito e de outros espíritos que acreditaram que ao pôr fim ao corpo físico, extinguiriam a própria consciência, mas que descobrem que continuavam vivos, plenos de vida, em uma vida muito mais abundante, muito mais fecunda. É disso que o livro fala. É dessas descobertas que o livro fala. Porque se há no início a descrição dessas dores, desse sofrimento, há também um alento, umas imagens aí, assim, que marcam, enfim, parece mesmo esses filmes de Hollywood, né? E por outra imagem atrás. Quer que eu volte? Sim. Passou. Clique. Só um clique. Vai lá. Prepara. Já está aqui. Já está, os 3 e... Desculpa. Vou cobrar 5 euros por essa parada. Eu vou 10. Obrigado. Pronto. Então vamos lá. Ei, disparou, volta. Não fui eu. Foi qualquer coisa aqui. Foi um espírito. Também não fui eu. Foi um obsessor. Também não fui eu. Tem certeza? Desculpa. Também há espíritos ocupados em atender a esses espíritos sofredores, em socorrê-los, em ampará-los. E é aí que o Camilo descreve a ação da chamada Legião dos Servos de Maria, ligados a Maria de Nazaré, que, segundo ele, foi encarregada por Jesus de cuidar dos espíritos suicidas, da prevenção do suicídio daqueles que de fato chegassem ao ato. Então esses espíritos são ligados a uma instituição situada no ambiente espiritual de Portugal, intitulada Colônia Correcional Maria de Nazaré. Exatamente voltada para socorrer os suicidas e acolhê-los em suas dependências. Então veja, o que aparentemente parece um fim, um desespero profundo, claro que não é. E gente, outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, para cada pessoa que sofre, o seu sofrimento é superlativo.
não é? O seu sofrimento superlativo. Então pega uma criança que sofre um arranhãozinho, o mundo acaba. A minha filha que completou 6 anos ontem, ela é assim, qualquer arranhãozinho ela quer colocar um penso, uma coisa, e aí o mundo acabou. E assim, se eu não posso dizer a ela que não está doente, porque é ela que sabe a dor dela. Tá, ok? Cada uma que sabe, como diz Caetano, a dor e a delícia de ser o que é. Mas eu preciso acolhê-la, reconhecer a dor, ainda que acredite que é exagero. Mas eu nada vou conseguir se for contrário à dor dela. Basta aqui que eu dou um beijo. E beijo de pai e mãe resolve tanta coisa, né, gente? Quisera fosse assim a vida toda, né? A pena que não é. Chega a adolescência e as coisas mudam. E aí, olha, pois é, minha amiga, eu estou vivendo isso. E aí, ó, dá um beijinho, aí pronto, acalma, e coisas do tipo. Então veja, como então negar a esse espírito, né, o discurso da dor que ele traz, só porque eu acho que aquilo é exagero? Não, eu tenho que compreender a singularidade daquele processo. Entender que é um processo, que aquilo não é para todos os espíritos, mas que acima de tudo existe a misericórdia divina. Porque há amparo, há socorro, há luz no fim desse túnel. Aliás, não há um fim de túnel, há um começo de uma nova jornada. Quando Camilo, portanto, é socorrido pela Legião dos Servos de Maria, ele juntamente com outros companheiros, ele é levado para esta instituição lá, a Legião dos Servos de Maria, Colônia Correcional. Veja que a descrição, essa imagem tenta reproduzir a descrição do livro, é uma descrição de uma instituição fundada no século XIX. Veja que a própria arquitetura do prédio revela isso, né, gente? Hoje nós temos entre nós instituições, prédios, sítios assim, mas que são lugares históricos. Não é o normal dos nossos dias. Certamente no mundo espiritual isso também já deve ter mudado de feição. Porque se aqui a paisagem se modifica, que tirar do lado de lá, que não tem que quebrar a alvenaria, que não tem que remover nada, né? Que não tem que pagar uma fortuna para se construir uma casa, né? Então veja, pensar nisso aqui como algo imutável, imovível, é uma limitação. Não, isso aqui é um retrato de uma época, é a expressão de um tempo. E o mais importante do que pensar essas filigranas, esses detalhes, é entender que existe, que a vida continua e que há misericórdia. Que por mais que os espíritos sofram, seja pelo suicídio, seja pelo que for, não há um fim. Não há um fim. Há apenas o começo de uma nova jornada. O despertar para uma nova realidade, para novas descobertas. Na instituição guarnecida pela Maria de Nazaré, o Camilo vai se situar numa enfermaria juntamente com outros espíritos também socorridos. E as descrições, os diálogos que o Camilo descreve no livro são espetaculares. São diálogos que trazem a ironia, o sarcasmo dele, que era muito marcante na sua escrita, inclusive, em que ele mostra como aqueles espíritos estavam ali e continuavam sendo pessoas, trazendo suas características. Um que era demasiadamente orgulhoso, o outro que tinha um orgulho, que tinha uma empáfia muito grande por conta dos conhecimentos que trazia, o outro por conta da riqueza, o outro por conta de uma origem nobre, e por aí vai. A descrever aqueles dramas, aquelas dificuldades, aqueles problemas, mas também a mostrar, a revelar uma série de medidas terapêuticas porque os espíritos passavam, a fim de se recuperarem do trauma do suicídio. Dentre essas medidas, o Camilo relata a realização de cirurgias perispirituais, como ele próprio passou por uma, né? Ele ainda trazia muito marcadamente na cabeça o momento em que ele deu um tiro no próprio ouvido, e o seu perispírito vinha com lesões em função daquilo, então ele passa por cirurgias. Há o tratamento magnético, que aqui nós chamamos de passes, o tratamento pelo magnetismo também, as conversações fraternas, a terapia pelo diálogo. Hoje nós temos aí, né, não só os grupos de apoio, mas também mesmo as psicoterapias, as mais variadas possíveis, esclarecimentos, o conhecimento sendo sempre ministrado, estudos, para que eles pudessem entender o que estava acontecendo com eles, de que maneira poderiam dar seguimento às suas conquistas.
técnicas de medicina psíquica que ele não descreve muito bem, até porque a sua compreensão não lhe permitia, e até mesmo a reencarnação como medida terapêutica, né? Não podemos ignorar que estamos todos em tratamento evolutivo ao estarmos encarnados ou reencarnados. A reencarnação funciona também como uma medida terapêutica muito importante. E aí uma imagem que simula, né, uma simulação de uma intervenção perispiritual acontecer no camelo. Olha lá os bigodes, eu acho tão interessante os bigodes, né? Pena que saíram de moda, né? Porque realmente eles eram... Não, deixa do passado no passado, tá bom demais. Foi bom enquanto durou, né? Pois bem, e aqui muitos dramas ele vai descrevendo no livro. Eu não tenho como, claro, eu disse que é uma introdução, uma provocação ao livro. Mas há dois casos curiosos do livro que eu acho que vale a pena descrever, de dois companheiros do Camilo, um chamado Jerônimo de Araújo Silveira e o outro Mário Sobral, que nos ilustram umas situações bem curiosas. O Jerônimo de Araújo Silveira, quando encarnado, viveu no Porto, na cidade do Porto. Era um comerciante bem próspero, casado com 3 filhos, com um menino e 2 raparigas. E ele, a uma determinada altura da vida, diante dos fracassos financeiros, ele acredita que não havia mais outra solução para ele senão o suicídio. E ele então resolve cometer o suicídio. É recolhido também, juntamente com o Camilo, na mesma enfermaria, no Hospital Maria de Nazaré. E a um dado momento, quando ele já se sentia um pouco mais pleno, se é que posso dizer, mais consciente de si, mais orientado, ele resolve exigir uma visita à família, porque ele desejava saber como é que estavam, né? Como é que estava a situação da esposa, dos filhos, enfim. Ele pediu então uma audiência com o diretor do hospital. Cá está o Jerônimo de Araújo Silveira. Pede uma audiência com o diretor do hospital e lá diante do diretor ele expõe os seus motivos. O diretor diz assim: olha, meu irmão, eu acho que o senhor ainda não está em condição de fazer essa visita. Ah, mas eu quero, eu exijo ter notícias. Olha, o senhor ainda não está preparado para... E se o senhor for, consequências muito desastrosas podem advir. Ah, eu assumo as consequências. Ó, gente, é uma coisa que eu digo para minha filha de 11 anos. Não despreze a experiência dos mais experientes. Nunca deixe de se colocar na condição de aprendiz diante da vida. Porque quando a gente pensa que sabe tudo, é aí que nós nada sabemos, né? E o que o diretor tentava dizer a ele era o seguinte: olha, meu irmão, o que você vai encontrar é demais para as suas condições de agora. Mas a gente às vezes quer porque quer. Eu só me lembro de uma imagem que eu vi na internet outro dia, de um sujeito que sai conduzindo uma moto, aí ele bate num carro e cai. Ele bate no carro, cai, levanta, e aí, sem pensar 2 vezes, ele resolve continuar. Aí ele chega, bate num outro carro. Aí ele levanta meio atordoado, resolve continuar. Aí bate num alto carro. Gente, 3 vezes. A vida dizia assim, ó, pare. Ele, não contente, meio atordoado, levanta, conduz a moto e cai no buraco de uma obra que estava a construir na via, né? A vida às vezes faz assim conosco. Para que não caiamos no buraco, ela coloca uns anteparos, a gente cai. A gente para, mas a gente quer fazer o quê? Na teimosia, ó, eu vou. E acaba caindo no buraco. O diretor disse a ele: não é o melhor momento. Eu vou assim mesmo. Foi. E aí o Camilo descreve, né, que ele via da enfermaria, a imagem, o momento que o Jerônimo sai num veículo diferente, e chega à sua antiga casa, né, o casarão, lá na cidade do Porto. E qual não foi a sua surpresa? Já quase 15 anos, 16 anos depois de ter cometido suicídio, a casa estava entregue, né, estava abandonada, havia espíritos desocupados habitando o ambiente, e começam a fazer uma galhofa com ele, tem uma palavra que minha avó usava, chicanar, né? A chicanar dele ali, a fazer troça com ele, e a dizer: ah, não és o grande empresário, aqui já não é mais nada e tal. Ele quer saber onde é que estava a esposa e os filhos. E um dos espíritos dizia: ah, a sua esposa e a sua filha andam a vender vida fácil no cais do Porto, no cais da Ribeira. E aí aquilo já vai abatendo ele, né? Porque ele primeiro
a casa abandonada, ele vai então encontrar, no cais da ribeira, a sua esposa agredir a sua filha mais nova, Margaridinha. Agredi-la porque elas vendiam peixe, mas a mãe também explorava a filha de outra forma, se é que me entendem. E naquele momento a mãe estava a acusar a filha de esconder o dinheiro, de não dar a ela todos os ganhos das atividades que fazia. E a mãe a agredia de forma intensa, e aquilo foi criando nele uma revolta, uma dificuldade. Ele então se aproxima da pequena, e quando a envolve, e psiquicamente ela registra a presença dele, mas sem saber porquê, ela pensa: ah, papai, se tu estivesses aqui, nada disso estaria acontecendo. Ele então deseja ver o filho e vai. O filho estava preso, estava numa cadeia, tinha cometido um crime, um delito. Estava lá numa situação dolorosa. E ele então aproxima-se do filho, começa a se entranhar psiquicamente no filho. E o filho lembra-se dele e pensa: ah, papai, se estivesses aqui, nada disso estaria acontecendo. Naquele momento, Jerônimo então começa a ensaiar um movimento psíquico extremamente perigoso, que os espíritos rapidamente fazem com que ele saia dali, e dizem que se ele continuasse ao lado do filho daquela forma, de tal maneira poderia influenciá-lo negativamente, a ponto de induzir o filho também ao suicídio. E então o Jerônimo sai dali, mas não volta para a enfermaria junto com os outros, porque ele desorganizou-se mentalmente de tal forma que ele precisou ir para uma outra ala do hospital para se reerguer, para se recuperar. Então, às vezes a gente quer mexer naquilo que não deve. É como gente que diz assim: eu queria tanto lembrar do passado. Eu não. As poucas coisas que eu lembro, porque já tive recordações espontâneas do passado, eu preferia não saber. Preferia ter deixado lá onde estava. Mas há pessoas que acham que é explorar, fazer uma exploração turística, né? E eu digo assim: quer saber quem foi? Examina quem é agora. Sabe aqueles pensamentos mais recônditos, aquelas vontades que nem as paredes confessamos? É aí que nós moramos. É essa pessoa que nós somos. É isso que reflete o nosso passado. Precisa mexer para saber os fatos? Não tenho curiosidade nenhuma e não recomendo. Lembra do sujeito na mota, tá? Lembra do sujeito na mota. Cuidado, porque há coisas que não vale a pena. Eu tenho um parente que queria porque queria saber alguma coisa. Um dia o espírito manifestado através do médium, que o conheceu no passado, disse para ele, era um negro ex-escravizado, disse para ele assim: olha, tá vendo aqui? Essas costas já sentiam o peso de suas mãos. Aí depois ele disse assim: tem coisas que a gente prefere não saber. Eu digo: tá vendo? Mas quem procura, eu prefiro não procurar. Não procure e não me digam nada que eu não quero saber. Não quero saber. Então veja, ao lado do Jerônimo de Araújo Silveira, que eles vão encontrar depois, os espíritos, Camilo e os outros, vão fazer, depois de refeitos, uma exploração pela colônia para entender como ela funcionava. E aí vão encontrá-lo numa ala de isolamento, num processo de refazimento, de recuperação, mas numa perspectiva até mais alentadora, porque os espíritos fizeram uma intervenção positiva junto à família dele, de maneira a que o filho conseguisse sair da prisão por intervenções judiciais, e que a filha mais nova fosse levada pela mais velha para outro ambiente, para um outro trabalho, se livrar da injunção que a mãe impunha sobre ela. E, em meio ao périplo, às explorações, aquele período de refazimento, um caso curioso, que era o de Mário Sobral, desponta, né? Mário Sobral, que era um bom vivant, filho de uma família abastada, que graduou-se em Direito em Coimbra, mas que vivia... Não fui eu não, tá, gente? Não fui eu não, tá? Eu estou em Coimbra, mas esse não fui eu não. Tá? Mas que vivia de forma bastante boêmia, entregue às dissipações da vida, de um modo geral. Ele conhece uma mulher chamada Eulina, com quem se envolve, que era casada, né, à época, um envolvimento bastante complicado. E era um amor tão intenso, tão profundo, que lá pelas tantas... ele, de tantas ações que traziam de algum desconforto, algum estranhamento para ela resolveu romper com a relação. E ele, não satisfeito com isso, o que é que fez? Cometeu um crime passional. Matou Eulina por asfixia, né? Esganou-a até a morte.
um feminicídio, né? Algo que infelizmente ainda é comum na sociedade portuguesa, tá? Muito mais comum do que a mídia divulga, os médias divulgam. E depois que ele mata a Eulina, que percebe a grande asneira que fez, matar a mulher que ele amava, ele comete suicídio. Ele também comete suicídio. O Mário Sobral, portanto, desperta no Vale dos Suicidas junto com o Camilo, é socorrido também e passa com o Camilo por todo o processo de aprendizado e descobertas na colônia correcional. Mas chega um dia, isso aqui eu acho fantástico, isso aqui, o exemplo para nós. Chega um dia que ele vira para os espíritos instrutores e diz assim: olha, eu não aguento mais. Eu preciso reencarnar porque preciso esquecer. Olha que interessante. Eu não suporto mais as lembranças do que fiz e a culpa que me consome. Eu preciso esquecer. Eu preciso da terapia da reencarnação para esquecer. Os espíritos então movimentam-se para que ele reencarnasse. E aí diz o Camilo que quando ele se despede para se preparar para a reencarnação, uma cena patética se desenrola. Ele, quando se volta para dizer tchau, já não havia mais mão. Porque ele estava a se impor pela consciência culpada a necessidade de nascer sem as mãos. Ele matou a Eulina por esganadura. E ele impôs a si próprio, não foi de ninguém, a necessidade de nascer sem as mãos por ter sido o instrumento da morte da companheira. A Ivone conta naquele livro azulzinho, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que um belo dia Charles, seu guia espiritual, a retirou do corpo de desdobramento e a levou até o Mário Sobral. Ele havia reencarnado, isso está no livro, esse detalhe, reencarnado numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, sem as mãos. Ele imprimiu no perispírito a ausência das mãos e nasceu sem as mãos, com muitas dificuldades, com muitas limitações. Irmão da mesma Eulina de que ele tinha tirado a vida na outra encarnação. E que acabaram sendo companheiros de jornada agora numa reconfiguração daquele amor doentio que os uniu no passado. E nesse dia que o Charles a retira do corpo, ele estava numa tarde de um dia de semana no Rio de Janeiro, na fila da Federação Espírita Brasileira no Rio para receber assistência, para ser assistido pela Federação Espírita Brasileira. E ela disse que vê naquele momento o Charles em lágrimas, porque o Charles era um dos instrutores do Hospital Maria de Nazaré, e ele vendo ali aquele processo, não em lágrimas de tristeza, mas em lágrimas de alegria por perceber o movimento regenerador daquele espírito, a lidar com provas, é verdade, difíceis, mas que bem suportadas representariam para ele uma nova fase, um novo renascer no seu movimento evolutivo. Muitos dos amigos do Camilo foram se dissipando para reencarnar e ele ficou ainda mais um tempo, foram mais de 50 anos, e a dado instante ele foi conduzido a uma cidade espiritual chamada Esperança, onde ele foi realizar cursos. Era tipo uma cidade universitária para onde espíritos iam estudar, instruir-se e prepararem-se para uma nova encarnação. Lá, diz o Camilo, ele teve estudos de matérias como gênese planetária, pré-história, evolução do ser, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, reencarnação, medicina psíquica, noções de magnetismo, moral cristã, psicologia das civilizações e esperanto. Conta que as aulas eram interessantíssimas e que contavam com recursos muito ricos. Inclusive este aqui, a Ivone descreve isso. Era uma espécie de um aparelho que os espíritos colocavam sobre a cabeça e que, à medida em que falavam, eles projetavam as imagens do que desejavam falar. Eu fico imaginando quem é professor aqui, hein? Já pensou? Que legal? O problema é que nós não temos educação mental suficiente, né? Já pensou? Aí no meio da aula, aquele aluno que está ali atirado, sério, aí de repente a gente projeta na parede, dando um beliscão, à vontade, os desejos inconfessáveis. Pois bem, aqui por exemplo, lá havia nessa cidade um jovem chamado Aníbal de Silas, que acreditava-se que tinha sido uma daquelas crianças que Jesus abençoou, que está lá no Evangelho. Então era quem dava aula do tempo de Jesus. Gente, para nós hoje parece bobagem, que nós já temos cinema, nós já temos tudo, mas é do mundo espiritual de 100 anos atrás, gente.
Então isso devia ser uma coisa assim para aqueles espíritos que não conheciam TV a cores, mal conheciam rádio, né? Alguns que viram, aquilo era uma novidade impressionante. Ter essas, imagine você ter aulas sobre o tempo de Jesus, vendo a imagem de Jesus projetada por quem conheceu. Olha que coisa interessante. Ter aulas sobre pré-história, vendo noções, vendo as imagens, vendo os lances, eram recursos que eram usados pelos espíritos lá na colônia a retratar, volte, ainda não. Calma, chega lá. Cada foto é 5 euros. E aí, é piada. E aí, naturalmente, que o tempo foi passando, e eu estou fazendo, como eu disse, uma provocação, não tem como resumir um livro todo em 45 minutos de fala. E aí há um momento que o Camilo diz assim: eu quero entender as razões da minha cegueira. Por que eu tive que viver aquele fato? E ele faz um mergulho no passado através de regressões, e um desses mergulhos ele se encontra no tempo de Jesus. Ele se vê a chegar em Jerusalém quando Jesus foi preso. E é tão significativo, eu cheguei a escrever um texto sobre isso, é tão significativo isso, porque ele era testemunha de um momento histórico, né, sem igual, mas num momento evolutivo completamente desconexo. Então ele diz que enquanto ali ao lado de Jesus, no trânsito de Jesus até o Gólgota, o monte da crucificação, estava lá a mãe de Jesus, as outras mulheres, as pessoas a chorar o fim de Jesus, estava ele junto à multidão a xingar, a levantar falso, a levantar impropérios, a divertir-se com aquele espetáculo. Como hoje tantas vezes nós fazemos nas arenas modernas das redes sociais. Quando surpreendemos pessoas num acidente e ao invés de nos preocuparmos em assisti-las, estamos preocupados em filmar. Quando há pessoas ali que estão a brigar uma com a outra, ao invés de apartá-las, nós estamos preocupados em registrar. Quando vemos as misérias humanas expostas das mais variadas formas, estamos preocupados em registrar. E mesmo que nós registremos, temos prazer e satisfação ao ver os registros dos outros, a dar engajamento e a fazer com que as pessoas, isso é de todos, é de mim, é de todos, mas é importante refletirmos sobre isso. Então não havia Instagram, mas havia ali o mundo real a se apresentar para ele, e ele a festejar aquele momento, a lançar impropérios, a xingar, a coisa do tipo. À medida que o tempo passou, aquilo se decalcou nele como uma consciência de culpa tão profunda que nos arcanos do seu psiquismo ele se impôs aquela cegueira como uma forma de compensar o mal vivido lá atrás. O problema é que ele não aproveitou a prova da cegueira, ele tirou a própria vida. E quando ele então decide que era hora de voltar ao mundo físico, ele decide que, tendo uma perspectiva de vida de 60 anos, aos 40 anos ele gostaria de ficar cego novamente, para que agora ele pudesse experimentar a prova de que ele fugiu. E ao despedir-se do mundo espiritual e do leitor na obra, ele diz, como uma mensagem para ele mesmo, quem sabe, no futuro, na encarnação: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito, onde se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões calcadas de angústias e de solidão. Mas tem paciência e ser humilde, isso aqui vale para todos nós. Lembrando-te de que tudo isso é passageiro, tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste, e aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira paz. Então, Memória de um Suicida, para além de um livro pesado ou um livro que retrata somente dor, é um livro que retrata a vida, que fala de uma vida e uma vida em abundância,
que fala de novos encontros, de novas despedidas, de novas esperanças, que acima de tudo nos diz, nos vem alentar a alma e dizer: olha, ainda que tenhamos feito a escolha falsa ou a escolha errada pela porta falsa do suicídio, não estamos condenados a nada, nem agora, nem para sempre. Ao contrário, a misericórdia divina nos sorri e convida em abundância, e com novas oportunidades para refazermos os nossos destinos. Fica então o convite para conhecermos um pouco mais o Memória do Suicida. Pule os 2 primeiros capítulos, que eu já lhe contei o que é, mas não deixe de ver o restante da obra, porque vale a pena e a leitura vai ser muito edificante. Que Jesus nos abençoe. Peço encarecidamente que me ponha outra vez mais atrás na fotografia da Maria. Agora vou dizer uma coisa, Pedro. Se o Capinha deixar, você fala. Foi uma palestra muito boa e eu vou daqui comprar o livro. Obrigado. Eu não levo comissão do livro, não. Não, mas se quiser que eu pago uma comissão. Porque eu tive de fazer um favor, que não falo pelos outros, pela excelente palestra que hoje fez. Quantos slides são? Quantos slides são? São alguns, são 20 e tal. Então, o vídeo talvez 5. Não chega à minha forma. Vou brincar. Temos aberto a perguntas, esclarecimentos, ou alguém tem alguma coisa a acrescentar. Quem está aqui deste lado, somos aprendizes e aprendizes. Maria Luísa. Camila, eu queria saber assim, qual foi a tua motivação que te levou ao estudo da Ivone? Bom, certamente eu não sou o Camilo Castelo Branco reencarnado. Não, eu brinco e digo porque as pessoas gostam de fazer paralelos, né? Camilo Castelo Branco, Ivone Pereira, mas não. Até porque a Ivone disse, o Camilo reencarnou em 1948, tá? Então, se ele tinha que viver lá uma vida de pelo menos 60 anos, né? Eu não nasci em 2008, né? Eu nasci em 81, logo não sou eu. Mas assim, Maria Luísa, houve uma altura em que eu identifiquei, juntamente com outras pessoas, a presença da Ivone nas atividades que nós desenvolvemos. Então, a identificação desse espírito nos motivou a buscar um pouco mais sobre ela. Foi aí que eu percebi, isso foi em 1999, foi aí que eu percebi que pouco se tinha sobre ela. Havia uma biografia, né? Havia relatos autobiográficos, havia uma biografia escrita por um companheiro lá do Rio de Janeiro, Augusto Marques de Freitas, mas ainda havia muito a pesquisar, muito a produzir em torno da Ivone. E aí eu me motivei a partir daí, né? Ainda tenho lá umas 2 ou 3 obras na cabeça, né? Com a vontade de escrever. Tenho muita vontade de escrever uma outra biografia, né? Eu acho que há aspectos ainda da história, da trajetória da Ivone a serem explorados. E quem sabe o que é que o destino vai trazer, né? Mas hoje eu falo com tranquilidade, né? E digo isso sem qualquer tipo de vaidade, de temor, né? Eu me lembro, ela tem uma passagem dos relatos dela que ela diz o seguinte, que há espíritos que se aproximam de nós por equivalência, digamos assim, evolutiva e tal, mas a maioria deles se aproximam porque nos amam, por interesses outros. E diz assim, o Bezerra de Menezes, por exemplo, não está comigo porque eu sou um espírito elevado, não, mas é porque ele me ama muito, tá? Então eu acho que é por aí, né? Eu acho que a aproximação da Ivone se dá muito em função disso. E eu brinco dizendo o seguinte, né? As pessoas dizem assim, qual é a sua ligação com a Ivone? Eu digo assim, olha, o meu sentimento com ela é um sentimento filial. O carinho que eu tenho por ela é um carinho de filho. E mesmo que não seja, eu quero que seja e pronto, tá? É o meu desejo. E aí eu boto inveja nas pessoas, né? Boto sim, sinto a inveja, é problema de você, não é meu, tá? Ela disse que ela foi filha do Bezerra na outra encarnação. E aí veja, se ela foi filha do Bezerra e ela é minha mãe, enquanto para você é doutor Bezerra, para mim é vovô, para mim é voinho. Tá? Mas brincadeiras à parte, o sentimento é realmente um sentimento filial, é um carinho de filho.
Tanto que assim, ó, eu falo sobre a Ivone há 26 anos. E todas as vezes, para mim, é como se fosse a primeira. Né? O interesse, o entusiasmo, né, pela obra dela, pelo trabalho, é o mesmo. Agora, curiosamente, eu não tenho nenhuma afinidade com o Camilo Castelo Branco. Entende? Então, a minha identificação é com ela e com o trabalho que ela produziu e também com a temática, né? Porque a temática suicídio atravessa toda a vida de Ivone, atravessa toda a produção da Ivone Pereira. É interessante que esse sentimento filial que tu falaste, ele parece que permeia, consegue passar. Pelo menos para mim, eu sinto desde, eu me lembro, a primeira vez que eu estive falando da obra dela, eu tinha essa impressão. E é isso. Eu não sei, assim, eu tenho suspeitas sobre o passado, mas são suspeitas e eu tenho que ficar para mim. Mas, para além disso, o sentimento atual é esse. Né? A relação atual é essa. E aí a gente, como bom filho, né, vamos trazendo como compromisso perpetuar a herança, né? E a herança dela é a obra que ela produziu, é o trabalho que ela fez. Né? E eu lhes digo assim, é um trabalho que... Memória do Suicídio. O André Luiz disse ao Chico que era o livro dos últimos 50, à época, né? E dos próximos 50 anos. Nós estamos devendo um século para esse livro, né? De um olhar desapaixonado, claro. Eu tenho críticas, como eu fiz, né? Eu fiz, claro, dos exageros, né? Da forma, mas um olhar que foque no conteúdo da mensagem que ele quer mandar, né? Uma vez eu postava no Facebook sobre fazer um seminário, eu ia fazer um seminário aqui, não sei se foi uma palestra que eu fiz em Aveiro sobre ele, e aí alguém comentou assim, eu quero que você diga se há sopinha mesmo no mundo espiritual, porque há discussões, né? Tem sopa, não tem? Aí eu disse assim, meu irmão, enquanto você está preocupado com a sopa, eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que o livro já livrou do suicídio. Né? Então a gente tem mania de se focar em aspectos que são elementares, que são secundários. Gente, eu tenho andado por aí, olha, eu tenho falado sobre esse tema há 26 anos. Eu tenho andado por aí e as pessoas encontram sempre alguém que diz assim, olha, já pensei em cometer suicídio, cheguei na casa espírita e tal, li o livro, nunca mais pensei. E isso é tão gratificante. Aquele centro de valorização da vida, ele chegou no Brasil em 62. Uma das influências foi o livro Memória de Suicida. Os três fundadores, o Conchon, Jacques Conchon, o Valentim Lorenzetti e o Focácio, já esqueci o primeiro nome dele. Eles frequentavam Uberaba, eles iam até o Chico, né? Visitar o Chico, ou era Pedro Leopoldo na época, não lembro. Iam até o Chico e até a Ivone, buscar conselhos. E aí eles levaram para o Brasil a experiência que era dos 10 Samaritas da Inglaterra, para lá como CVV. E uma das motivações foi o livro, gente, só por isso já estava satisfeito pelo valor da obra, entende? Então, muito mais do que detalhes, porque se tem construção, se tem sopa, se tem isso é o mínimo. Isso é secundário, é terciário, é quaternário, isso é irrelevante. Agora, qual é a mensagem que o livro traz? Qual é o poder terapêutico que o livro encerra? Muito grande, muito grande. Porque ele tem essa capacidade. Se a gente consegue superar o bloqueio inicial que eu referi, por isso que eu insisto nele, que é onde as pessoas emperram, se a gente resiste àquilo ou pula essa parte, que eu já disse mesmo, né? Tá bom. A gente encontra um caminho, a gente encontra espíritos que são como nós somos, pessoas como nós, gente como a gente. Eu fico olhando e digo assim, meu Deus do céu, talvez se eu desencarnar agora, eu não seja muito diferente desses espíritos, não. Porque eu sei o que é que passa aqui. O que é que passa aqui? Eu sei o que eu verbalizo e o que eu não verbalizo, mas que está dentro de mim. Eu digo assim, se eu desencarnasse hoje, eu passaria muita vergonha. Por quê? Porque tem coisas que eu não deixei ainda. Né? Tem sentimentos e tem vícios morais que eu ainda não abandonei. Que aqui eu consigo fingir, dissimular. Mas que lá não tem escapatória. Pensou, projetou, e alguém vai pegar. Eu digo, meu Deus do céu, que eu não morra agora em nome do Senhor. Não posso, né? Não está na hora.
Né? Aí eu digo que nem Raul Seixas na música diz assim, é sobre a morte, vem, mas demora a chegar. Então demora a chegar, né? Demora um pouquinho. Então, a gente se reconhece ali na humanidade daqueles espíritos. E a gente percebe que às vezes o que nos separa deles é só a decisão infeliz, porque os sentimentos muitas vezes são os mesmos, os vícios são os mesmos. Eu conversava com uma adolescente há alguns meses, os pais me pediram para conversar com ela estava com ideação suicida e tal. Eu consegui me aproximar e ela então disse que estava com os pensamentos assim, que às vezes passava diante de um lugar e tentava se jogar, pensava em se jogar e pensava em cometer suicídio. E eu disse a ela assim, aí eu parei e pensei assim, poxa, há tantas abordagens possíveis aqui. Tá? E a abordagem do medo não funciona. Não funciona. Eu perguntei a ela assim, ela tem conhecimento espírita, né? Se você se matar hoje, o que é que vai acontecer com você? Ela disse, vou para um umbral. Eu disse, olha, independente do lugar, para onde você vai, entenda o seguinte, que você, se matar o corpo, você vai continuar viva. Então, de que terá valido matar o corpo, você vai continuar viva? Ela parou assim, não esperava, né? Aí eu disse a ela assim, olha, na maioria das vezes, os casos de pessoas que tentam suicídio, até de espíritos que relatam suicídio, as pessoas não querem de fato morrer, elas querem matar a dor que sentem. Porque elas não conseguem elaborar e lidar com aquela dor. Eu disse a ela, você está numa fase de sua vida que você está descobrindo as emoções, é natural que você queira lidar com isso, não sabe, quero matar. Não é morrer, é matar a dor que está sentindo. Mas a grande questão é a seguinte, vai morrer o corpo, a dor que sente não vai deixar de existir, e outras dores vão surgir, vale a pena? Ela ficou parada, não vou pensar, não vale não. Mas sabe o que é falar com a maior naturalidade do mundo? Foi assim. E ela estava muito preocupada por estar pensando nisso. Aí eu me perguntei a ela assim, mas me diga uma coisa, e por que você não se jogou quando deu vontade? E por que você não fez quando deu vontade? Porque eu parei, pensei, entendi que era errado. Eu disse, pois é, o importante é isso. Entende? Pensar é possível. Quantos de nós já não pensamos? Quantas vezes eu na minha adolescência também não pensei em suicídio? Diante das dificuldades da minha vida? Mas e por que eu não cometi? Porque eu tinha um superego devidamente constituído e um senso, seja lá do que for, que me disse não faça. Não está errado, não está certo, não vá. E eu não fui. E valorizei com ela o quê? A decisão do não. Não o pensamento. As ideias vão voltar. Não tem para onde correr. Se a ideia está ali, ela pode voltar. Mas o que é o mais importante? É deter-se na ideia ou na decisão do não? Entende? É isso que nós precisamos desmistificar no suicídio. Eu vejo por aí, e isso me incomoda profundamente, me preocupa profundamente, companheiros espíritas, numa tentativa de fazer um discurso atual, acabarem fazendo um discurso que naturaliza o suicídio. E que diz assim, olha, não há punição, não há inferno, Deus compreende tudo, se matou, tudo bem. Gente, claro que não há punição, claro que não há inferno, claro que Deus não castiga, mas eu não posso naturalizar o suicídio e dizer que se matou, tudo bem. Não. Eu tenho que falar sobre a perspectiva espírita sem assombro, sem meter medo nas pessoas, mas dizer, olha gente, a vida continua, ninguém vai para o inferno não, mas olha, há espíritos, há pessoas que se mataram e que voltam na condição de espíritos e contam que passaram por muitos apertos, que as descobertas do mundo espiritual não foram felizes, que sofreram, que tiveram dificuldades e que vem dizer o seguinte, olha, eu pensei que ia resolver e o problema não foi resolvido. É isso que tem que ser dito. É isso que nós espíritas temos que falar para as pessoas. Não é meter medo nelas, mas esclarecer. É dizer a elas que existe compreensão, mas dizer também, olha, cuidado, porque essa é uma falsa porta. Não resolve nada e vai trazer sofrimento. De que ordem, de que natureza vai ser o sofrimento? Eu não sei, porque cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Mas é certo que o despertar não será dos melhores.
o despertar, infelizmente, não será dos melhores. Por mais que nós digamos, e eu como alguém da área do direito, digo, olha, nós temos que respeitar o direito dos outros de escolher. Temos sim, mas precisamos esclarecer as pessoas também, da perspectiva espírita. Se pedem de mim um discurso espírita, eu tenho que defender a liberdade, eu tenho que defender o entendimento, eu tenho que fazer o discurso do não punitivismo, mas eu não posso deixar de falar sobre a realidade espiritual. Sem assombros, sem medos, sem exageros, mas falar a verdade. Senão, eu, enquanto espírita, terei falhado nesse lugar do discurso espírita. Ok? Me estendi aí, mas eu achei que precisava. Eu quando era criança, pensava muito no suicídio, Sim. porque eu sentia muito infeliz. Entretanto, cresci e li, na adolescência, um livro do Camilo Castelo. E eu fiquei horrorizada. Qual livro? Este ou um livro dele encarnado? Dele encarnado. Que ele pegava pesado, né? Sim, mas foi um abre-olhos. Sim. Hoje, a palavra suicídio deixa-me incomodada. Não sei se foi porque li e realmente foi na vida que se perdeu, que podia ter feito muito bem, mas pode também, foi a escolha dele. Hoje, desde que ouço estas palestras, foi a escolha. Mas, na minha mentalidade, eu pensava, depois de ler, eu pensava, o que se perdeu? E isso fez com que eu dissesse horror à palavra, só à palavra. E continuemos com horror à palavra, né? E ao ato, né? Mas que tenhamos toda a compreensão, toda a empatia e toda a capacidade de acolhimento às pessoas que pensam, que alimentam o desejo e que infelizmente acabam por cometer o ato. E já agora, eu ando com, sempre fui muito discreta, mas agora ando com uma confusão. Qualquer coisa que se passe com os meus vizinhos, eu corro a ajudar. Mas, se há alguma coisa, basta dizer, são pessoas que arrumam muito bem o carro, que não gostam de incomodar os outros, temos uma, como se fosse, proteção uns pelos outros. Se vem alguém que diz uma mentira, eu salto, pareço uma série. Não me imaginam que isso depois, quando estou mais calma, me incomoda. Porque não faz parte da minha personalidade. A Madalena e algumas pessoas aqui conhecem. E não faz parte da minha personalidade. Não faz parte da minha postura. Fico tão incomodada, quanto mais velha estou, mais calma. Vamos lá. Há mais alguma pergunta? Só uma perguntinha. A questão que disse que desvalorizou, deu a entender que desvalorizou o início do livro do sofrimento. Será que não é assim? Porque se as pessoas se atraem pelos pensamentos e por tudo aquilo de errado que fazem, não é? Como no início disse, continuem na mesma. Bom, aí o que é que eu digo? A grande questão é a seguinte: pode ser assim, mas não será necessariamente assim, percebe? Certo? Por isso que eu fui bem cuidadoso ao relatar, ao dizer que o próprio Camilo diz, olha, é a minha experiência, ou seja, foi o que ele encontrou e o que aqueles espíritos encontraram, mas em momento algum o livro diz assim, olha, todo mundo que comete suicídio vai para um lugar assim, ou isso vai acontecer com todo mundo. Por quê? Porque Mas continua a haver o Val dos Suicidas, que é Maria, que é protetora, ou já não existe? continuam a existir lugares
em que espíritos, independente da condição, se ajuntam por afinidade. Exatamente. Ok? Agora, eu tenho plena certeza, e é uma certeza, uma convicção íntima, de que são regiões com características diferentes daquelas que o Espírito, que o livro descreve. Ok? Porque a misericórdia divina também faz intervenções para amenizar, entende? Agora, posso dizer uma coisa? Para alguém em dor, em sofrimento, a pessoa pode estar diante do paraíso, da paisagem mais linda possível. Se ela estiver em sofrimento psíquico, aquilo de nada vale. É o estado É isso. Então é o que eu tento dizer. Essas pessoas que discutem, e às vezes discutem de forma improdutiva no meu sentir, elas estão a discutir o aspecto externo, se há ou se não há aquilo, mas para o espírito pouco importa. Entende? Porque ele pode estar vivendo o inferno em si, e ele pode estar no melhor ambiente, ao lado das melhores pessoas do mundo. Para ele nada importa. Gente, quem viveu ou vive depressão sabe exatamente do que eu estou falando. A pessoa pode ter ouro diante de si. A pessoa pode estar na paisagem mais paradisíaca do mundo. A pessoa pode ter a possibilidade de satisfazer todas as necessidades materiais ao lado de todas as pessoas que a amam. Mas a tristeza profunda que ela sente faz com que tudo aquilo não tenha cor, não tenha sabor, não tenha cheiro, não tenha sentido. Entende? Então não é uma questão de lugar externo. É sempre uma questão interna. É sempre uma questão interna. O espírito pode estar ali num leito de hospital, cuidado pelos mais variados espíritos, mas ele pode estar mergulhado numa prisão psíquica tão intensa que nada daquilo importa. Ele está preso no seu mundo, ele está em si mesmado, está mergulhado em si mesmo. Ou ao contrário, desculpa. Ou o contrário, perfeito. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa preocupação, a gente se detém muito em coisas que são acessórias. Não é o lugar físico que importa. O que importa é o sofrimento psíquico do indivíduo, é o que ele sente, é o que ele vive. É como ele representa para si mesmo a experiência que está vivendo. É isso que me interessa. E independente de existir aquele lugar, a dor que o Camilo sentiu se expressou daquela forma. É isso que me interessa. Quando os terapeutas vão falar, por exemplo, vão tratar de regressão a vidas passadas, terapia de regressão a vidas passadas, tem terapeuta que nem acredita em espírito nem reencarnação. Mas o que importa para ele não é se existem vidas passadas. O que importa para eles é o que aquele relato traz de verdade sobre o indivíduo. Então, o que importa é o relato. O que importa é o discurso. O que importa é a repercussão psíquica que aquilo traz no sujeito. Pouco importando se os fatos de fato se deram daquela maneira. Efetivamente se deram daquela maneira. Então, vamos esquecer o acessório, vamos pensar no principal. Infelizmente, o que é que os espíritos relatam? Mais ou menos que existe, primeiro, que continuam vivos. Segundo, que a dor não passa. Terceiro, que outras dores surgem. Aí sim surge a questão. Matar-se vai resolver o quê? Nada. Infelizmente, nada. Muito bem. Mais perguntas? Eu tenho uma questão. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pela sua intervenção, por esta palestra. Tenho uma questão a fazer relativamente, eu sou crente, lá está, relativamente a diversas dimensões, em que neste momento estou na dimensão terrena, depois, quando este corpo físico for à vida, irei para a dimensão espiritual, e durante a palestra mencionou que na dimensão, vou utilizar a minha terminologia, que na dimensão espiritual falou em tempo. E eu sou crente, lá está, cada um tem as suas crenças, eu sou crente que aqui sim, na dimensão terrena, nós somos regidos pelo tempo. Porque é assim, foi assim que já é assim há muito tempo, mas pelo que eu tenho estudado e pelo que eu tenho ouvido dizer, é que na dimensão espiritual não existe tempo. E, por exemplo, o Camilo, o Dr. Camilo, se não estou em erro, referiu que quando o Camilo Castelo Branco faleceu, lá está, ele nessa dimensão tinha referido a menção do tempo, ou seja, passados 60 anos, pronto.
Daí a minha questão, a minha dúvida, e se me poderia elucidar, porque para mim isto não é algo acessório, é algo relevante e que... Tentarei ser sucinto. Certo. A percepção de tempo também é diferente aqui, no mundo físico. Tá? Veja, a Cecília Meirelles, né, ela tem no livro Romanceiro da Inconfidência, ela tem uns versos muito bonitos. Ela diz assim: és precária e veloz felicidade, custas a vir e quando vens não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia o tempo, e para te medir se inventaram as horas. Muito interessante, né? O que é que ela quer dizer aqui? Quando nós estamos felizes, o tempo flui, tá? E não é assim. Quando estamos a viver um momento feliz, agradável, as horas passam-se que nem percebemos. Quando estamos a tratar de algo que não satisfaz, né, o tempo tarda a passar. Quando estamos durante o dia ocupados, as horas voam. Mas se tivermos insônia à noite, parece que o tempo não passa. Mas, do ponto de vista do relógio, da marcação, é o mesmo intervalo. São os mesmos segundos, os mesmos minutos, as mesmas horas. A percepção de tempo também é diferente para nós aqui, conforme o contexto, conforme diversos aspectos. No mundo espiritual também há percepções diferentes de tempo. Há espíritos, por exemplo, que nós acolhemos nas reuniões mediúnicas, que estão presos em complexos psíquicos de coisas que aconteceram 100, 200, 300 anos atrás. Que para eles isso vai acontecer agora. Eles não se dão conta de que o tempo passou. O Camilo, quando ele descreve, veja, ele está a falar para nós, a trazer referências para nós. Ok? Então ele precisa demarcar a nossa forma de contar. Então ele diz assim, olha, passou-se o tempo, que ele também não tinha dimensão de quanto tempo era. Depois que ele toma consciência, que busca a referência, é sempre uma referência, não é isso? Agora que ele não estiver aí com o relógio, não sabe que horas são. Ok? Para algumas pessoas, se olhar, nossa, já são tal hora, eu nem percebi que o tempo passou. Né? Há outros que estão a pensar, meu Deus, tem que dizer logo, porque eu comprei a carne que estava na promoção que vence hoje, e eu tenho que preparar, chegar em casa. Né? Então veja, são percepções diferentes. Mas ele, quando toma consciência de si, que entende o lapso temporal e que vai transmitir, ele precisa nos dar referências. E aí é que surge a marcação do tempo para nós. Mas lá também, para os espíritos, a percepção é outra. Eu gosto muito da metáfora, que é uma metáfora, de do filme chamado A Origem, com DiCaprio, que já assistiu, né? Que ele faz mergulhos na dimensão onírica do sonho, e que quanto mais ele aprofunda em dimensões, mais o tempo se alarga. Tá? Então assim, e aí nós podemos fazer um paralelo, que quanto mais o espírito se desprende das amarras da matéria, mais ele se desprende de duas dimensões que nos limitam, que é espaço e tempo. Vejam, tempo e espaço existem para nós, mas para Deus o que existe é a eternidade, que a gente não sabe nem o que é. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para nós existe, mas para Ele não. São referências nossas. No mundo espiritual a percepção é diferente. Veja, ainda usando essa referência daqui para nós, em relação aos planetas, o movimento dos planetas faz com que em cada planeta o dia, na nossa contagem, seja diferente. O ano também seja diferente, os movimentos são diferentes. Se estivéssemos no espaço, passássemos 10 anos lá e voltássemos, nós não teríamos o mesmo envelhecimento que teríamos se estivesse aqui. E há uma série de questões que estão implicadas aí. Então veja, realmente é elástico, mas o que o Camilo faz é usar a nossa referência, que ele está falando para nós. Ok? Diga, meu irmão. O último só é muito sucinta. Aliás, já o grande cientista Einstein provou isso com a lei da relatividade. Com a teoria da relatividade, perfeito. Obrigado. Mais perguntas? Esta noite ninguém se vai suicidar. Não. Em nome de Jesus. Só para ilustrar isso, Ivone Pereira conta no livro Nas Telas do Infinito, primeira parte, a primeira parte é uma história triste, que ela conta a história de Palmira, uma jovem que estava sofrendo. Ela diz o seguinte: ela sofre uma contrariedade em casa, briga com a mãe,
e vai tirar um cochilo. Vai tirar um cochilo. Quando ela deita, ela sai do corpo e o Dr. Bezerra leva ela até uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, em que uma jovem de nome Palmira estava a dar o último suspiro. E eles vão dar assistência àquela jovem. Naquele momento, Bezerra conta para ela a história de Palmira, fala o que aconteceu, aquilo tudo, a história transcrita no livro, tá? Por isso que eu não vou me adiantar e não vou contar a história. E, ao final de tudo, depois que Palmira desencarna, que ela ajuda a Bezerra a socorrer Palmira e a levar para o local para se refazer, ela volta para o corpo. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que ela havia deitado às 14h e acordar às 2h15. Passaram-se apenas 15 minutos terrenos, enquanto tudo aquilo havia se desenrolado para ela numa dimensão altamente estendida de tempo no mundo espiritual. E naquele momento o Dr. Bezerra de Menezes fez isso para dizer a ela assim: olha, minha filha, as contrariedades por vezes que passamos no nosso lar são infinitamente melhores e mais suaves do que outras tantas que há tantas pessoas a sofrer neste exato momento. Tá? Então, em 15 minutos, ok? O Chico convidava as pessoas que lá iam ter com ele com problemas a ir visitar os bairros, que era para eles verem que eles não tinham problema nenhum ao lado das outras pessoas. Não é uma forma de diminuir a dor que ele se sente, mas é tentarmos dar a ela a dimensão exata. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o que dói e esquecemos o que é que essa dor nos convida a fazer. Porque toda experiência é um convite, é uma mensagem. Que mensagem essa dor me traz? Né? O que é que esse desafio me proporciona? E a gente tem que aprender com isso. Não adianta se paralisar e se deter apenas nele. A vida continua, né? Muito bem. Não é fácil. Precisamos ser sinceros, tá? Para quem fala, é sempre fácil. Para quem vive, não. Mas é preciso, no trabalho de empatia, entender que é como diante da criança, né? É como eu aqui, eu vivo as minhas angústias. Há certamente pessoas encarnadas ou desencarnadas, que me olham e dizem assim, podem dizer assim: olha, isso é tão pequeno diante do maior, mas são as minhas angústias. Ok? E, apesar disso, se for uma pessoa sábia, vai dizer o seguinte: olha, para mim é pequeno, mas se para ele é grande, eu vou reconhecer a dor dele e abraçá-lo no seu momento. E ao invés de julgá-lo imaturo, eu vou aproximar-me para oferecer a ele alternativas e apoio, suporte para a superação. É assim que os bons espíritos fazem conosco. E é esse aprendizado que nós precisamos desenvolver junto a nós mesmos e junto aos nossos. Esse é o caminho. É que eu deixei de ser a criança infeliz e sou uma velha feliz. Amém. Uma velha Feliz. feliz. Amém, meu irmão. Quem dera eu chegue lá. Não só na velhice, mas também na felicidade. Tá? Conservemos esse estado de receptividade que mantivemos durante toda a atividade da noite, a permitir que os bons espíritos, agora de forma mais intensa, trabalhem em nós as nossas diversas necessidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, a atuar sobre nós nos mais diversos corpos, a promover os ajustes importantes para que restabeleçamos em nós a nossa saúde, a plenitude de nosso ser.
E à medida que atuam sobre nós, agradeçamos as forças superiores da vida, pela bênção desta existência, com tudo o que ela traz consigo. As dores, as alegrias, as tristezas, os prazeres, as angústias, as realizações positivas, as pessoas difíceis, as pessoas amigas. Agradeçamos pelos aprendizados que até então têm chegado até nós e pelas perspectivas de um futuro melhor, promissor, a partir deste presente, do agora, das realizações do momento. E roguemos a Deus que continue a nos fortalecer para permanecermos em pé a caminhar. E que se algum momento tropeçarmos e cairmos, tenhamos a condição, a coragem, a força para levantar. E se percebermos que não podemos dar passos largos, que possamos dar os passos curtos, que nos movimentemos apenas centímetros, mas que nos obriguemos a estar sempre em movimento. A aceitar cada dia como um dia, a viver cada dia de uma vez, a saborear cada conquista, por mínima que seja, e a extrair de cada malogro, de cada fracasso, todas as lições que Ele puder nos fornecer. Agradeçamos por tudo isso, pela bênção, pelas luzes da imortalidade, que nos traz uma perspectiva tão diferente e tão importante. E roguemos a Deus que isso tudo se estenda aos nossos parentes, filhos, maridos, esposas, pais, mães, amigos, inimigos. E que essa disposição que sentimos agora, essa disposição verdadeira para continuar, nos anime em todos os dias de nossas vidas, em todas as horas da nossa existência, em todos os embates que se apresentem diante de nós. Que voltemos para os nossos lares a levar esse caudal positivo de energias transformadoras conosco, para sermos fontes de luz entre os nossos. E que Jesus, em sua bondade e misericórdia, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre.
Que assim seja.